meu nome é Júlia, né? Como a Gabriela já disse, eu sou pesquisadora de pós-doc e desde o meu mestrado e no doutorado, nas minhas pesquisas, eu sempre tive um interesse muito grande nas imagens de arquivo e no documentário feito a partir das imagens de arquivo, que foi o tema principal das minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Aí no pós-doc, né, dentro do observatório, muito motivada pela Gabriela, eu fui desenvolvendo uma pesquisa na tentativa de me aproximar da literacia midiática e a partir de duas frentes, né? Assim, primeiro tentando pensar numa relação entre a literacia fílmica e a experiência estética, né? Nesse aspecto, como a Gabriela até já disse assim na pergunta à Luma, né? De uma forma que é um pouco especulativa, então é um desafio, né? Pensar a relação entre experiência estética e a literacia fílmica. E aí agora o que eu venho apresentar é uma tentativa de aproximação entre o cinema e a educação, né? Então é isso que eu vou apresentar. Obrigada, Gabriela, que trata dessa oficina, né? Então, o que eu propus para essa apresentação é algo como um relato, assim, dessa oficina que eu realizei no ano passado em parceria com o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, que é o principal acervo audiovisual de Belo Horizonte, e com uma participação do LAPA, que é o Laboratório de Práticas Audiovisuais da FAI, da UFMG também, que muitos alunos, professores alunos de lá participaram da oficina, e essa oficina aconteceu em 3 encontros, em outubro e novembro do ano passado. Ela era uma oficina voltada para professores de escolas públicas, estudantes de licenciatura, estudantes de pós-graduação, né, de licenciatura, e a gente teve 3 encontros, sendo que em um deles a gente fez uma visita guiada ao MIS, ao Museu da Imagem e do Som. Então foi possível conhecer o museu, ver não todo o acervo, porque a gente não tem ele todo disponível lá para ver, mas conhecer assim, equipamento, etc. E nas aulas a gente discutiu sobre arquivo, conceito de arquivo, a gente viu filmes juntos e, enfim, foram oportunidades de troca, né? Assim, tanto de aprender sobre um novo tema, mas também que os próprios professores puderam trocar, né, sobre as experiências deles com o audiovisual em sala de aula. Você pode passar, Gabriela, por favor? Então, inicialmente, né, os objetivos, quando eu propus essa oficina, os principais objetivos eram compreender os conceitos de arquivo e imagem de arquivo, né? Então, é um conteúdo que eu preparei para os professores. Conhecer o acervo de imagens disponível no MIS Belo Horizonte, aquilo que era possível conhecer, né? Então, a ideia era proporcionar, assim, um contato com essas imagens, com aquilo que estava disponível de se ver, e também o acesso ao museu e ao equipamento público, né? Reconhecer a importância da preservação. Desculpa, a gente acha que tem um áudio aberto. Reconhecer, então, a importância da preservação das imagens de arquivo, perceber os diferentes modos de apropriação da imagem no cinema documentário, né? Então, a gente pensar nas fontes diversas, que estão em um acervo, que podem estar em acervos públicos ou privados, né? Por exemplo, assim, imagens amadoras de televisão, imagens de outros filmes, fotografias, câmera de vigilância, cinejornais, que é a maior parte do acervo do MIS, de cinejornais. E, por último, assimilar a possibilidade da utilização das imagens de arquivo e do cinema documentário como ferramenta pedagógica. Então, a princípio, o meu objetivo era esse com a oficina. Aí eu vou passar brevemente assim, por alguns dos conteúdos tratados na oficina, para depois falar um pouco mais dos encontros e das aulas. Então, eu trabalhei com esses conceitos, primeiro, de imagem de arquivo, né? Entender o que é uma imagem de arquivo, o que é uma imagem que vai pertencer a um acervo. A princípio, qualquer imagem tem o potencial de se tornar um arquivo. Você pode voltar, Gabriela? Rapidinho?
A princípio, qualquer imagem, ela tem, assim, um potencial de se tornar um arquivo. Ela vai passar por alguns critérios, né, para entrar num acervo, porque cada acervo, especialmente os acervos públicos, eles têm lá os seus critérios de inclusão das imagens. Um acervo de Belo Horizonte tem como premissa as imagens que têm alguma relação com a cidade, né? A preservação, que é o modo de preservação, como preservar, o que significa preservar, e a memória e a montagem, que vão dizer respeito mais a como, primeiro, assim, acessar o que essas imagens significam em termos da memória da cidade, por exemplo, e na montagem, como que é se apropriar dessas imagens, reutilizar dessas imagens, e o que isso produz em termos de uma ressignificação das imagens. Pode passar, Gabriela. Bom, então a preservação, ela tem algumas etapas, né? A primeira etapa da preservação é constituir acervo com alguma coerência e objetivo de público-alvo. Então, como eu disse, o MIS vai ter as imagens que são vinculadas, que têm algum tipo de relação com a cidade de Belo Horizonte. Se a gente pensar, por exemplo, na Cinemateca, ela é um acervo ligado à memória cinematográfica brasileira. Então, todos os filmes têm quando vão ser lançados, eles enviam cópias, e aí dentro do acervo deles tem cartazes, enfim, outros arquivos que possam estar relacionados com a cinematografia brasileira. Conservar. A etapa de conservar é perpetuar suportes e informações. Então, como preservar a película, como preservar uma fita VHS, o que precisa em termos de condições para que essas imagens, para que esse material sobreviva, e também as formas de difusão, né, de projeção. Então, é importante preservar também os projetores, os equipamentos, né, de produção e de difusão dessas imagens para que elas possam ser vistas. E, por último, a difusão, né, que é o acesso e a comunicação, que aí é onde entra a oficina, né, que é o acesso amplo aos objetos e às informações. Como tornar acessíveis e disponibilizar esse material para que seja especialmente num arquivo público, né? Para que isso seja acessado, para que seja visto. Pode passar. Então, assim, bem brevemente, aí eu coloquei o acervo do MIS é um acervo muito grande, né? De mais de 45 mil itens, constituído de rolos de filme, fotografias, itens videográficos, né? Que são VHS, mini DV, Betacam, itens fonográficos, né, que são as fitas cassete, são arquivos de áudio, né, porque a gente fala de um acervo audiovisual, tem muito arquivo sonoro também, cartazes, outros objetos, que são esses objetos importantes para a difusão das imagens, e itens de acervo bibliográfico. Então, é isso que constitui o acervo do MIS. Muito pouco disso está acessível. Eles têm um canal no YouTube que tem muita coisa lá, mas assim, a maior parte não está acessível, não está digitalizada, assim, tem uma dificuldade, uma precariedade muito grande assim, na preservação audiovisual brasileira e particularmente mineira também. Ainda a gente tem um caminho longo a percorrer ainda, assim, em relação a isso. Pode passar, Gabriela. E aí eu trouxe esse trechinho de filme, que é a primeira imagem em movimento de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte. Pode pôr, Gabriela, que é sem som, que aí eu vou falando. Isso é um trecho de um filme que se chama Reminiscências, que é o primeiro filme mineiro, um dos primeiros filmes brasileiros, que foi realizado ali entre 1909 e 1926. Então, é um trecho aí de automóveis voltando de uma cerimônia de casamento, ali no centro de Belo Horizonte, e foram, assim, não tem a data certa, né? Foi realizado entre 1909 e 1926, mas eu acredito que seja algo próximo de 1910 mesmo. É um filme do Aristides Junqueira, que foi uma figura importante na realização, no começo da realização audiovisual, cinematográfica, mineira e brasileira, e então, assim, são restos, né? São restos dessas imagens que estão lá no acervo. Boa parte do filme se perdeu, então uma parte desse filme está lá.
a duração total do filme é de 11 minutos, né? Aí a gente tem, acho que 40 segundos. Pode passar. Bom, então, quando a gente acessa uma imagem de arquivo, a gente pode colocar estabelecer alguns critérios para olhar para essas imagens, né? Isso foi uma coisa que a gente tentou desenvolver no curso, assim, né? Olhar imagens juntos para pensar nessas imagens. Então, quando eu olho, eu pergunto assim, o que eu procuro quando eu pesquiso num arquivo, né? Então, estabelecer termos de busca, temas, né? E isso é algo importante para pensar, assim, na relação com os temas que vão ser estudados em sala de aula, né? Isso para um professor buscar. Aí a gente está aí vendo uma imagem de 1910, então a gente vai buscar a referencialidade, né? O lugar, os gestos, o vestuário. Tudo isso vai dar indícios, assim, do que significa aquela imagem, do tempo em que ela foi feita, do contexto, de quem filma, né? A intenção do autor, o ponto de vista, a motivação, a tecnologia. A gente vai ver, assim, os recursos, né, que são utilizados. A tecnologia de registro, muitas vezes, vai dizer do contexto também, né? Assim, ali só era possível filmar com película, né? Era a única tecnologia ali existente. E as materialidades, os sinais da história da mídia que vão ficar impressos na visualidade das imagens, né? Que a gente vê a imagem em preto e branco, a velocidade da projeção, tudo isso a gente vai perceber através de uma análise da imagem. Aí, em seguida, tem um outro trechinho, Gabriela, você pode pular o começo, talvez, e colocar ali a partir dos 45, 40 segundos. Aí eu acho que tá bom. Aqui? Isso, tá ótimo. Aqui, Júlia? Tá bom, pode ser daí. Eu baixei o som, eu não te ouvi. Tá certo? Tá bom, a partir daí. Era só isso? Não, era um pouquinho mais. Era a partir dos 40 segundos, ele tinha uns 2 minutos. Aqui, né? Isso. Pronto, agora é assim? E tá ótimo, obrigada. Gabriela, então, esse trecho, as festas populares nas ruas de Belo Horizonte. E aí a descrição vai ter, o trechinho que eu pulei eram as imagens de festa junina, que não eram tão, enfim, importantes, mas para a discussão que eu queria trazer, não tão importantes, porque eu queria trazer essa segunda parte, que eram das imagens com gado.
da festa do Congado, e a descrição, ela diz assim, que são músicas estranhas e danças frenéticas, algo assim, e aí tem uma perspectiva... Todo esse cinejornal tem uma perspectiva meio propagandística da cidade, assim, e aí a gente percebeu que eram muito raras essas imagens, assim, das populações... era subrepresentada, né, as populações negras e indígenas, né, a gente vê que depois tem também um momento que a gente vê as imagens dos indígenas, quando a descrição diz que são os... E aí isso despertou para a gente perceber também que, por mais que tenha uma intenção, né, de preservar a memória, os acervos, eles nunca vão dar conta de preservar a memória na sua totalidade. Então, eles sempre vão ter um fora de campo, né? Então, observando o acervo, a gente vai perceber as presenças e as ausências, as faltas, né, os restos, e as imagens que vão constituir a experiência histórica, elas são mais, né, do que uma mera representação, né? Elas dizem também de quem está, da intenção, né? Como eu falei antes, da intenção da imagem. E aí é importante perceber que tem esse fora de campo. E aí, pensando nesse fora de campo, na oficina a gente fez esse exercício de tentar olhar para onde que estaria esse fora de campo. Pode passar, Gabriela. E aí eu trabalhei com esses 2 filmes, que são o Salve Maria, que aí é justamente um filme realizado pela Júnia Torres e a Cida Reis, que trabalharam no MIS justamente com essa intenção, assim, que é um projeto de memória e religiosidade afro-brasileira, que foi realizado através da Prefeitura de Belo Horizonte, para registrar, mapear, registrar e documentar as festividades das Irmandades do Rosário em Belo Horizonte. Então, elas produziram 70 horas de vídeo digital que resultou nesse filme, Salve Maria, que vai passar por esses movimentos, vai registrar as festas, mas também os testemunhos, como uma alternativa para buscar a memória, né, dessas populações em Belo Horizonte. E o segundo exemplo, pode passar, Gabriela, é o Travessia, que é um filme que justamente aponta para as ausências dos arquivos, assim, que é um filme que vai trabalhar com uma construção de memória como uma forma, talvez, de reparação por um apagamento histórico da população negra no Brasil, né? Então, a Safira Moreira, ela fez um garimpo de fotografias de mulheres negras em feiras de antiguidade do Rio, e encontra essa foto que abre o filme, e aí essas fotos, geralmente, elas vêm de famílias brancas, né? Então, elas vão refletir esse apagamento, e aí ela vai reproduzir, encenar no filme fotos. Primeiro uma foto dela, né, que é essa imagem do centro embaixo, e outras imagens de famílias negras brasileiras, como uma forma de uma resposta ao arquivo, né, a essa ausência no arquivo. Pode passar, Gabriela. Então, a gente já chega no documentário, né, na relação entre o documentário e as imagens de arquivo. Então, o documentário ele vai ser uma importante ferramenta, né, de reelaboração dos acontecimentos, e a montagem vai propiciar um diálogo entre as imagens, né, que traz uma outra legibilidade. E isso seria essa abertura histórica, né, mostrar que a história não está só num lugar, né. Então, um filme com imagens de arquivo, ele vai adquirir um valor histórico, né? Desde que essas imagens sejam utilizadas a partir de certos códigos éticos, né? Que a verdade da imagem de arquivo seja respeitada. E aí, tornar uma imagem de arquivo, num primeiro momento, fazer com que uma imagem se torne arquivo, e num segundo momento, no documentário, reutilizar, é uma forma de resistência, né? De resistência ao apagamento histórico. Então, isso diz de um estatuto mesmo, né, da forma de utilização das imagens de arquivo no documentário. E aí, pode passar, Gabriela. Na oficina, a gente assistiu e eu utilizei esse filme, que é o Retrato de Identificação da Anita Leandro, que é um filme que vai trabalhar com arquivos policiais, retratos de identificação, produzidos pela polícia política na ditadura militar, e com testemunhos de dois
ex-presos militantes torturados na ditadura, que é o Roberto Espinosa, e gente, me fugiu o nome do Reinaldo Guarani, o Reinaldo Guarani e o Roberto Espinosa, que vão dar os testemunhos e vão contar a história da Dora, que é a Maria Auxiliadora, que foi presa, torturada, exilada e acabou suicidando no exílio. Então, ela vai falar um pouco da história dela a partir desses testemunhos e dos documentos que não são só imagens de arquivo. Ela trabalha, por exemplo, com atestado de óbito, com laudos, né, para falar dessas imagens. Eu estou quase acabando, eu sei que meu tempo já estourou, eu estou quase acabando. Pode passar, Gabriela. E aí eu trouxe aqui alguns registros, né, da oficina. Como eu disse, a gente teve trocas muito interessantes entre os professores, né? A gente trabalhando com um filme que tem esse tema da ditadura, assim, foi muito... eu escolhi porque eu sei que é um tema, né, que seria tratado ali nas turmas do ensino médio, e aí os professores puderam discutir e falar sobre as experiências deles tratando desses temas, como que algumas escolas nem abordam o tema da ditadura militar, o que é assustador, né? E aí a gente pode ter essas discussões, vendo os filmes juntos para depois levar para as escolas. Pode passar, Gabriela. Aí alguns registros da nossa visita ao museu, né? Enfim, que eu já falei um pouco. Pode passar, Gabriela, que aí eu já vou encerrar. E aí esse último registro são as sessões nas escolas, porque aí finalizada as aulas, a gente fez 2 sessões em escolas, junto com professoras que participaram da oficina, que aí eu acho que talvez seja o que tenha de mais importante, assim, que ficou para o final, que era o principal propósito, talvez, dessa oficina com professores, que era uma possibilidade de um efeito multiplicador, né, dos professores terem a oportunidade de discutir na oficina e levarem essas discussões para as escolas, né? Eu fui como mediadora, mas quem fez o debate mesmo com os alunos foram os professores, né? Então, foi num momento muito tenso, que foi entre o primeiro e o segundo turno da eleição, a gente assistiu o filme sobre ditadura. Ao mesmo tempo, foi muito interessante, assim, a forma como o filme desperta o debate de uma outra maneira, assim, né? E aí, assim, para não dizer que tudo são flores, é importante dizer, assim, da dificuldade de equipamento, assim. Em uma das escolas, eles tinham equipamento, na outra, a gente precisou levar projetor, tela, caixa de som, não tinha nada, né? Então, isso já mostra aí uma outra dificuldade a ser vencida para levar o audiovisual para escolas públicas, né? Então, enfim, acho que talvez uma outra avaliação possível é pensar que o filme tinha 1h12 e isso era um tempo muito longo para aulas de 50 minutos, mas fora as dificuldades que vão se apresentando, assim, eu acho que ter tido essas sessões nas escolas depois dos debates na oficina foi muito bom, assim, foi muito interessante ver como que o debate ele se dá de uma outra forma ali com o filme, sabe? É isso.